Olá, uma excelente terça-feira para você. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico anunciou a suspensão de novas bolsas para estudo e pesquisa. A decisão foi tomada devido ao impacto do corte de verbas feito pelo governo federal este ano. Aqui em Minas Gerais, a UFMG já começa a sentir os efeitos da falta de recursos. Era para ser a promessa de erradicação da dengue, mas da pesquisa de uma vacina desenvolvida na UFMG, restou apenas alguns experimentos e a boa vontade. Com o corte de verbas, o professor e os alunos não têm material para avançar com os testes. Existe o risco de perder 13 anos de trabalho. Por causa do dinamismo da ciência biológica, a gente não consegue paralisar naquele ponto, esperar um tempo a coisa melhorar e voltar no mesmo ponto. Provavelmente nós vamos voltar em tempos mais anteriores, vamos ter que refazer uma série de testes que já foram feitos, né, para aí sim retomar, se um dia houver a retomada de recurso. As pesquisas científicas não são feitas apenas de equipamentos ou materiais para os experimentos. Os alunos de pós-graduação fazem esses laboratórios funcionarem e precisam dar dedicação exclusiva para esse trabalho. Por isso, eles recebem bolsas de instituições como o CNPq e FAPEMIG. Mas os contingenciamentos dessas duas entidades passam de 2 bilhões de reais. E por conta disso, não há mais garantias do pagamento dessas bolsas a partir do mês que vem. Antônio está fazendo doutorado há 2 anos. Ele veio do Piauí, e se a bolsa for cortada, ele não vai ter outra alternativa a não ser voltar para a terra natal. Às vezes você tem que fazer um experimento à noite, de madrugada, então a gente passa muito tempo no laboratório. E esse processo todo ele é feito em dedicação exclusiva, a gente não pode ter nenhum outro tipo de vínculo empregatício. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a universidade ela não é para pessoas, só para pessoas de alta condição econômica. Muitas pessoas, assim como eu, não têm condição, a gente está aqui dando o melhor de si, entretanto a gente não tem esse reconhecimento por parte do governo, principalmente. No laboratório onde ele atua, está sendo desenvolvido um método para diagnosticar se um paciente tem mais chances de desenvolver câncer de fígado. O trabalho está avançado e conta com financiamento internacional para equipamentos e insumos. Mas, de acordo com a coordenadora da pesquisa, não adianta nada esse apoio sem os bolsistas. Esses alunos de mestrado e doutorado são os melhores alunos que nós temos na área acadêmica e praticamente insubstituíveis. Então, suspendendo a bolsa significa suspensão do projeto imediatamente devido à mão de obra qualificada para executá-lo. Todos esses países, Estados Unidos, Coreia, China, todos esses países, a Europa, né, eles investem pesadamente em ciência e tecnologia. Por quê? Porque há a consciência de que isso é um retorno para a população. Né? Investir em ciência e tecnologia é uma política, inclusive, importante do ponto de vista financeiro, porque o retorno ele vai acontecer. Em reunião com a Associação de Dirigentes de Universidades Federais, o ministro da Educação reconheceu que a situação econômica do país exigiu um contingenciamento na pasta, mas disse também que existe uma expectativa de aumento da arrecadação de tributos a partir deste mês de agosto, o recebimento de dividendos pelo governo federal. Com isso, o ministro acredita que poderá haver desbloqueio nas verbas destinadas à educação superior. Claro que a gente fica na torcida, né? Com um contingente de quase 12 milhões de jovens e adultos analfabetos, o Brasil busca alternativas para ensinar a ler e escrever. Para educadores, um conjunto de políticas contínuas pode ser o primeiro passo. Aos 6 anos, Esther sabe identificar os sons e letras do alfabeto e a cada dia aumenta o número de palavras no vocabulário. Eu já aprendi a ler bota, 3... abacaxi, abacate. Esse é o esperado para crianças nessa idade, segundo a Base Comum Curricular. É o chamado ciclo da alfabetização, que vai até o 3º ano. Aos 7 anos, a expectativa é que essa turma saiba dominar a ortografia. E aos 8, aí tem que saber tudo. A Mariana mal pode esperar. Senão, aí todo mundo vai ter que ficar lendo pra mim. Mas seguir essa receita é um desafio. A prova disso são os mais de 11 milhões e meio de analfabetos com 15 anos ou mais no país. Não há um consenso em qual etapa os alunos perdem o interesse durante o ciclo da alfabetização. Por isso, o Ministério da Educação estuda medidas que apontem um raio-x do porquê esses alunos saem da escola sem saber ler nem escrever. A experiência na sala de aula mostra que é importante agir em conjunto. Quando ele sente que o amigo conseguiu e ele não.
Aí é onde ele perde o interesse, temos que ficar buscando para ver se busca ele para ele conseguir ter o ânimo novamente, né? Porque essa idade é mais fácil. Quando é mais velho, um pouquinho mais difícil. Essa ONG em São Paulo dá aulas de alfabetização para adultos e idosos. Há 5 anos, quando chegou aqui, a dona Josina não sabia nem ler o próprio nome. Hoje, aos 74 anos, ela diz que lê quase tudo. Eu passo no médico, aí a receita que ele passa para mim. Eu chego em casa, eu leio tudinho, coisa que eu nunca li, né? Uma educação melhor também pode ajudar a alavancar a economia, como mostra um exemplo do outro lado do globo. Singapura hoje é a 4ª maior economia do mundo, um crescimento que se deu também pelo investimento na educação de base. O país asiático conquistou o 1º lugar no último PISA, um certificado de aprendizagem internacional. No ranking, o Brasil ocupa a posição de número 59, atrás de países como Chile, México e Colômbia. A gerente executiva de educação do Instituto Ayrton Senna acredita que o primeiro passo para melhorar o índice é uma política contínua. Saber para onde a gente quer ir, que resultado que a gente quer e se ela está acontecendo ao longo do processo, com monitoramento, com sistema de acompanhamento, de avaliações de processo e avaliação de resultado. Então a gente precisaria não só detectar o problema, mas pegar esses exemplos bons e ver o que eles estão fazendo. E vamos agora para a redação do portal MB News, saber quais são os destaques do dia com a Heloísa Gomes. Bom dia, Elo! Bom dia, Lília. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. E hoje vamos começar falando de segurança. Um golpe de estelionato envolvendo um esquema de pirâmide financeira com abrangência em todo o país foi desmantelado após 4 meses de investigações da Polícia Civil de Minas Gerais. E agora falando de economia, a Caixa e o Banco do Brasil começou a pagar as cotas do fundo do PIS/PASEP na segunda-feira. E agora falando de trânsito, após o Brasil retirar radares móveis, ele agora patina no compromisso de frear as mortes no trânsito. E agora falando de segurança, e o maníaco da Anchieta deixou a penitenciária Nelson Hungria no último domingo com o direito de liberdade condicional. E para essas e outras notícias, acesse o nosso portal mbnews.tv.br. Eu volto amanhã com mais informações. Bom dia a todos.